Vamos lá agora então para quê? Para juros compostos, para você ver como é que é o funcionamento dessa parte agora dos juros. E a definição de juros compostos é os juros que incide sobre o valor atual. O que quer dizer valor atual? É o valor que foi atualizado, ou seja, o último valor. Então a taxa percentual vai ser aplicada em cima do valor que acabou de aumentar. Por isso que ele é conhecido como o famoso juros sobre juros. O juros é aplicado, aumenta o valor. O próximo juros é em cima do último valor, do valor atualizado. E é assim que funciona os juros compostos. Qual é a formulazinha para os juros compostos? Que o montante é o capital, que multiplica 1 mais a taxa. Esse 1 você já está entendendo, né? É aquele aumento percentual para aumentar o valor. 1 mais a taxa elevado ao tempo. Talvez uma formulazinha um pouquinho maior, tem uma grandeza exponencial, tem uma variável no expoente, o que pode ocasionar uma equação exponencial, e agora não aparece os juros. Engraçado, né? Aula de juros, fórmula de juros compostos, e não aparece o bendito do J de juros. Mas teoricamente ele aparece. Ele está aqui dentro do montante, porque montante é capital mais juros. Então, quando for necessário, você utiliza os juros, sim, numa questão de juros compostos. Vamos entender um pouquinho mais sobre os juros compostos, como que é a evolução dos valores e a quais outras partes da matemática você pode associar? Vamos lá então. Um exemplo igual ao de antes, tá? Só que agora para juros compostos. Uma aplicação de R$1.000 a uma taxa de 10% ao mês em juros compostos. Vou pegar a formulazinha, montante é igual a capital, 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Bom, o capital é de R$1.000. E a taxa de 10%. 10% que é 0,1. Então, no lugar do i, eu coloquei 0,1. 1 mais 0,1 é 1,1. Então, vai ficar 1.000 vezes 1,1 elevado a t. Elevado a uma variável, que você não sabe quem é. Isso aqui está te lembrando alguma coisa, sim ou não? Né? Se antes, no juros simples, te lembrou função linear, uma função polinomial do primeiro grau, mas uma função linear, aqui é uma função o quê? Exponencial. Porque eu tenho a variável no expoente. É uma função exponencial do tipo y igual a k, uma constante, que nesse caso é 1.000, vezes a outra constante, que é 1,1, elevado a x, que aqui é o nosso tempo. Então você pode sim associar juros compostos com o quê? Exponencial, com crescimento exponencial, ou seja, com função exponencial. E também se a gente montar uma tabelinha como antes, para ir vendo valor a valor o que vai acontecer. Vamos lá? Se eu pegar essa mesma composição, capital de R$1.000, taxa de 10% ao mês. No tempo igual a zero. Bom, tempo igual a zero vai dar 1,1 elevado a zero, que é 1. E 1 vezes 1.000 é 1.000. Portanto, o montante é de R$1.000. Por que eu vou colocar o montante primeiro? Porque na fórmula de juros compostos, quem aparece é o montante. Mas se eu quiser saber o capital, é fácil. É só pegar o montante, subtrair do capital e a diferença é os juros. Montante de R$1.000, capital de R$1.000. Portanto, os juros até agora é quanto? Zero. Agora, se meu tempo for igual a 1, tempo igual a 1 vai dar 1,1 elevado a 1, que é 1,1, que vezes 1.000 vai dar 1.100. E a diferença que é os juros R$100. Ok, vamos continuar. Tempo igual a 2 vai dar 1,1 elevado a 2, que vezes 1.000 vai dar 1.210. Adriano, mas se eu pensar bem, antes eu já tinha 1.100. É só multiplicar mais uma vez por 1,1 e vai chegar nesse valor. Exatamente. Porque 1,1 elevado a 2 é 1,1 vezes 1,1. Que eu já tinha feito a conta antes com um deles. Agora, para fazer com o outro, basta multiplicar o anterior. É assim que funciona juros compostos. Para você encontrar o próximo montante, pega o anterior e multiplica pelo aumento percentual. Se é um aumento de 10%, multiplica por 1,1. E a diferença desse cara pelo capital vai dar os juros. E assim eu posso o quê? Ir montando os meus montantes, né, os vários montantes para os vários meses e, consequentemente, também encontrar os juros acumulados. Mas o mais importante é você entender isso, que para encontrar o próximo montante, o montante do próximo mês ou do próximo ano, dependendo da questão, basta pegar o montante anterior e aplicar o aumento percentual. Quer dizer que eu pego o montante, multiplico por 1,1, multiplico por 1,1, multiplico por 1,1. E quando eu pego um valor inicial e eu sempre multiplico pelo mesmo valor, essa sequência me lembra o quê? Me lembra uma
PG, uma progressão geométrica, que é a sequência de números que para chegar ao próximo eu vou multiplicar sempre o mesmo valor, sempre a mesma constante, que nesse caso é o aumento percentual. Portanto, uma questão de juros compostos, você está numa prova, não tem formulário, ou você não lembra da formulazinha, você pode resolver ela por PG. Em geral, um pouco mais trabalhoso, a formulazinha ela é pronta para você aplicar direto, mas é uma saída que você tem. Vamos lá então, vamos ver a questão de número 3, questão da Federal de Santa Catarina. Sabemos que aplicando um capital C0, olha, começou diferente, não é o C normal, calma, é que aqui vão ser mudadas as palavras, as letras, os nomes, mas tudo vai se compor na mesma coisa que eu te mostrei antes. Então, aplicando o capital C0, após N meses a uma taxa I, obtemos um valor a ser resgatado, CF, através da seguinte equação. CF é igual a C0, que multiplica 1 mais I elevado a N. Deixa eu te perguntar, esse CF igual a C0, 1 mais I elevado a N, é ou não é a mesma coisa que montante igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a T, que é o tempo? É ou não é a mesma coisa? É a mesma coisa. A Federal de Santa Catarina só quis colocar uma outra fórmula com outros nomes, com outras letras, mas não deixa de ser a aplicação de juros o quê? De juros compostos. Dessa forma, uma pessoa que aplica um capital de R$10.000 a uma taxa de 1% ao mês durante 3 meses, taxa ao mês, tempo em meses, tá legal, tá bacana, deve resgatar um valor igual a R$10.303,01. E se falou que é aquele valor, tem que ser aquele, não é aproximado. Se for aquele, o item é verdadeiro, senão o item é falso. Vamos lá resolver a questão então? Bora lá. Pegamos a nossa formulazinha e as informações que foram dadas. E eu vou utilizar a formulazinha que a própria UFSC deu. A própria Federal de Santa Catarina deu essa formulazinha, eu vou utilizar ela. Poderia utilizar o quê? Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa, 1 mais I elevado ao tempo. Podia usar essa também sem problema nenhum. Adriano, valor de resgate. O que é valor de resgate? Valor de resgate é um sinônimo de quê? Montante. Você aplica um dinheiro, ele vai aumentando, você vai lá e resgata o quê? O todo. E o todo é o capital mais os juros, ou seja, montante. Então tem alguns sinônimos na matemática financeira. Por exemplo, capital acumulado. Eu tinha um capital que foi acumulando juros. O todo é o capital acumulado, que é o montante. Adriano, tem algum sinônimo para juros? Tem, e isso é bem importante, tá? Rendimento. Porque quando eu falo que uma aplicação rendeu, é o quanto eu ganhei a mais. Eu apliquei R$1.000 e rendeu R$300, ou seja, teve a mais R$300. O montante é 1.300, mas o rendimento é o quanto eu obtive a mais. Então, rendimento, quanto rendeu, são sinônimos de juros. Aqui, o valor de resgate é na nossa formulazinha o CF que está ali. Adriano, vamos lá então. Foi aplicado quanto? R$10.000. Então o capital C0, o capital inicial, é de R$10.000. A taxa é de 1% ao mês. E 1% é 1 dividido por 100 ou 0,01. Você coloca o que você achar melhor. E durante um tempo de 3 meses. Taxa ao mês, tempo em meses, tá tudo ok. Basta você fazer a continha. 1 mais 0,01. Isso é 1,01 elevado a 3. Ô Adri, como é que resolve 1,01 elevado a 3? Ai, tem aquelas aproximações com binômio de Newton, tudo mais, né? Até tem. Mas olha só, 1,01 elevado a 3 é pegar esse número e multiplicar por ele mesmo o quê? 3 vezes. Vai lá, faz a conta que vai dar certo. Detalhe, eu sei. Se fosse um tempo de 12 meses, Adriano daria 1,01 elevado a 12. Eu ia ter que fazer a continha? Dificilmente. Aí tem aquela famosa observação lá no final da questão, que diz, por exemplo, que 1,01 elevado a 3 é um certo valor. E se você quer 1,01 elevado a 12, esse cara é 1,01 elevado a 3, que ele te deu, elevado a 4, que vai gerar a potência de uma potência. Lembra? Você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, quando aqui a continha for com um expoente muito grande, que ficaria uma conta muito longa, dá uma olhadinha que deve ter algum valor melhor para você utilizar. E aí você vai utilizar um pouco de potenciação para resolver. Nesse caso, elevado a 3 até elevado a 4, na maioria das vezes, é meter o braço e fazer a questão. E 1,01 vezes ele mesmo 3 vezes vai dar 1,030301. Que multiplicado por 10.000 é tranquilo, né? Desloca a vírgula 4 casas, o que vai dar 10.303,01, que foi exatamente o que a UFSC falou, então por isso que o item é um item correto dessa questão. Mas Adri, tem questões talvez com alguma diferença, com algo mais elaborado? Porque assim, ele queria um montante.
Eu tinha o capital, a taxa e o tempo. Ele quer o capital. Ele vai me dar um montante, eu vou encontrar, e aí eu tenho a taxa e o tempo. E aí ele me dá o quê? Das 4 variáveis, eu tenho 3, e eu vou lá e descubro a quarta. Mas o detalhe é, e se essa quarta variável for o n? Ou seria na formulazinha o t? Adriano, a variável do expoente? Eu quero descobrir a variável do expoente. Mas quando eu quero descobrir a variável do expoente, isso vai gerar uma equação exponencial. Isso pode acontecer em alguma questão. Vamos lá então para a questão de número 4 para finalizar essa parte de juros e uma questão bem importante, que é essa que eu te falei agora, que é e se a variável que faltar nos juros compostos for a variável tempo? Adriano, a variável tempo é a variável do expoente. Se faltar a variável do expoente, vai gerar uma equação exponencial. Como é que vai ficar isso? Calma que eu vou te mostrar, relaxa, fica tranquilo, tranquila que eu vou te mostrar como é que vai funcionar. Vamos lá então, olha só. Um capital é aplicado à taxa de 20% AA, é 20% ao ano. Tá bom, um capital é aplicado a essa taxa aí, beleza. Aí olha só, essa primeira informação já é importante porque fala de uma aplicação, mas ninguém fala se é juros simples ou compostos. Vamos ver como vai ficar. Um capital aplicado a 20% ao ano. Em quantos anos, quanto tempo, já está feita a pergunta aí, o seu capital acumulado? Opa, capital acumulado é o que, Adriano? Capital acumulado é um sinônimo de montante. É uma outra maneira de falar o quê? Montante. Então, outras palavras, em quanto tempo o seu montante será triplicado em relação ao capital inicial? Ok, um capital foi aplicado a uma taxa de 20% ao ano por um certo tempo, e aí vai gerar um capital acumulado, ou seja, um montante que vai triplicar. Quanto tempo vai durar isso? Adriano, mas não falou em nenhum momento juros. Como é que eu vou saber se é juros simples ou compostos? Quando não se fala nada, são juros o quê? Compostos. Então é uma questão de juros compostos. Aonde ele quer que o montante esteja triplicado em relação ao capital inicial, a uma taxa de 20% ao ano, e quanto tempo isso vai durar. Mas aí quando eu já projeto a minha questão, eu já penso o quê? Adriano, juros compostos, a variável do expoente é a variável tempo, que é justamente a pergunta que foi feita, então vai gerar uma equação exponencial. Mas para resolver uma equação exponencial, tem um jeitinho? Tem. Você pode utilizar o quê? Log. E aí é muito comum em questões de juros dar logaritmo para você utilizar e conseguir encontrar o tempo que foi perguntado. Vamos ver como é que vai ficar? Vem comigo então, vamos resolver a questão. Olha só, começou então não falando nada, né? Adriano falou que é um capital, qual é o capital acumulado, ou seja, montante, é uma questão de juros compostos. E se é uma questão de juros compostos, formulazinha de juros compostos. M, que é o montante, é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa, 1 mais I elevado ao tempo, elevado a T. Tá ali a formulazinha. Vamos lá. Eu tenho um montante? Eu não tenho, mas eu quero que o montante, ou seja, o capital acumulado, seja triplicado em relação ao capital inicial, que é um valor que eu também não tenho. Poderia ter e ia fazer 3 vezes ele. Mas nesse caso, é um capital o quê? C. E se eu quero que o montante seja triplicado, o montante é 3C. 3 vezes o capital, que eu também não sei quem é, então eu vou chamar de quê? Apenas de C. 1 mais a taxa elevado ao tempo. Adriano, taxa. Taxa é o valor percentual, que nesse caso é 20%. E 20% é 0,2. Muito bem, tá craque já, 0,2. E Adri, o tempo? Ele está perguntando quanto tempo, quantos anos? Então o tempo eu vou deixar o quê? T. Vamos lá. Tem um C aqui, tem um C aqui. Eu posso dividir os dois lados por C, ou seja, eu vou simplificar o capital dos dois lados. O que vai sobrar? De um lado, 3, do outro lado, 1,2 elevado a T. E aí você chega nesse momento, você olha e fala o quê? Vou resolver. Qual é o T no expoente para que 1,2 vezes ele, tantas vezes quanto for o T, dê 3? Quem é? É uma conta ruim de fazer. É uma equação exponencial. E uma equação exponencial, você quer muito que as bases sejam o quê? Iguais, para poder igualar os expoentes. Mas não é o caso aqui. Você não vai conseguir se você não utilizar o quê? Log. E olha só, o logaritmo dado na equação, utilize, né, aquela coisa, se necessário, vai ser necessário, use log de 3 na base 10. Lembra que quando não aparece nada, a base vale 10. E aqui o log de 1,2 também na base 10. Então não tem porquê eu não pegar nessa equação e jogar um log dos dois lados. Lembrando, é uma equação. Você faz o que quiser de um lado, desde que faça a mesma coisa do outro. E por que eu não posso aplicar um log, um logaritmo dos dois lados? E eu vou aplicar um log o quê? Na base 10, conforme foi dado na questão. Log de 3 na base 10, já tem a informação. Log de 1,2 elevado a t.
mas é o logaritmando 1,2 que está elevado a t. Então o t é um expoente do logaritmando. E aí tem algumas propriedades para você utilizar. Tem uma que fala assim, ó, quando é expoente, vai para frente. Lembrou dela? Aí tem aquela, quando está multiplicando, absomando, quando está dividindo, subtraindo, que não vai ser necessário nessa questão, mas pode ser. Mas fica tranquilo, você vai ter aula de log, você vai ter todo o controle de logaritmo para poder utilizar quando necessário em uma questão de juros também. Adriano, propriedade é expoente, vem para frente. Porque se eu jogar o expoente para frente, eu já encontro o log de 3 e o log de 1,2, que foram dados na questão como 0,48 e 0,08. E aí vamos lá para encontrar o tempo t, que é a pergunta da questão, 0,48 dividido por 0,08, que é 48 dividido por 8, que vai dar 6. 6 o quê? 6 anos, né? Já que a taxa era dada ao ano. Então, se numa questão de juros compostos, a pergunta for o tempo, vai gerar uma equação exponencial. E ou você vai encontrar bases iguais para conseguir resolver com equação exponencial, ou vai ter que utilizar log e aí algumas propriedades talvez para conseguir resolver. Bom, tempo de 6 anos, a pergunta era quanto tempo em anos e a taxa está ao ano, então tá tudo certinho. 6 anos, gabarito letra B para essa questão.